Agradeço o convite feito pela associação, em nome da Vera, que fez o contato comigo. Numa semana interessante, por uma coincidência interessante, sendo que nós estamos na semana de 25 de abril. E aí eu fiquei pensando que esses cravos do 25 de abril, que a cor vermelho, sangue de vivacidade, possa reverberar nesses cantos do nosso país, do Brasil, também enchendo os canos dos fuzis e retendo as balas nessas armas que insistem em se levantar e que nós aqui nesse país estamos passando por esse momento. Então, estar em contato com vocês e vendo a comemoração de vocês é uma forma de me sentir estimulado, encorajado, né, pela poesia, pela luta, e poder ter um momento como esse, onde estamos juntos, acho que é uma forma de troca nesse sentido. Quando a Vera me fez o convite, eu pensei justamente nisso, de que a ideia seria de uma interlocução, pensando no sentido do termo, né? Locução entre, uma conversa entre. Por isso, quando a Vera me fez o convite, e eu perguntei, né, quanto tempo teríamos e o formato do trabalho, eu sugeri que eu falasse por, no máximo, meia hora, 40 minutos, para que a gente pudesse depois ter essa interlocução entre nós, com os comentários da Raquel, a princípio. Então, que a minha fala seja uma fala de aquecimento, de estímulo, para que a gente possa trocar nesse tempo juntos. O Jorge estava falando da minha tese da articulação entre psicodrama e análise institucional. Tem o conceito dos analistas institucionais que eu gosto muito, e que me ajuda muito quando a gente começa um trabalho de grupo. Eu estou pensando num trabalho, num encontro como esse aqui com vocês, que é a ideia de restituição. É da gente restituir um pouco da história que aconteceu para estarmos aqui agora. Isso nos coloca em pé de mais igualdade nas informações, construindo um pouco essa história para que a gente possa partir dos mesmos patamares, para que possa acontecer uma criação coletiva entre nós, né? Então, a Raquel e eu ficamos um pouco com essa função de aquecer o grupo, de estimular o grupo, para que a gente possa fazer essa troca. Então, fazendo essa restituição, essa espécie de genealogia, né, dos acontecimentos, nós estamos aqui hoje porque, num curso em que a Vera, a Dora e o João participam junto comigo, além do Tasso aqui, eu utilizei uma expressão, eu disse, palavra é ação. Quando eu utilizei essa expressão, teve uma reverberação na Vera. A partir dessa palavra, então, e dessa reverberação, a Vera ficou com essa questão, levou até vocês, até a associação, vocês discutiram, conversaram um pouco sobre isso e o convite foi feito. Então, vejam, eu estou dando um primeiro exemplo, já entrando no nosso tema, constatando o quanto a palavra é ação. A partir daquela expressão, houve uma reverberação e, a partir daí, a ação, o convite e esse nosso encontro. Então, isso está permeando esse nosso encontro aqui. O próprio tema está permeando o nosso encontro. E mais, depois, enquanto a Vera e eu ficávamos conversando um pouco, pensando no título para esse webinar, entre 2 ou 3 títulos, eu acabei fazendo a sugestão por esse, a palavra e a ação em psicodrama. Quando a gente bateu o martelo em cima desse título, algumas horas depois, me deu um clique
e eu pensei, opa, esse título já existe. E aí eu me reportei a um texto que não foi publicado, um texto de um mestre meu e querido amigo, Luiz Falivene, aqui de Campinas também, um texto que eu já tinha citado no meu primeiro livro, em 2004, que se chama As Funções da Palavra e da Ação no Psicodrama. Então, olha, como isso estava ainda reverberando em mim, esse tema, com esse título, e imediatamente eu mandei uma mensagem para o Luiz e falei, Luiz, eu te copiei. E ele, na sabedoria dele, na concisão e na precisão dele, ele só respondeu assim para mim, sem problema. Então, um tanto do que eu vou falar hoje para vocês, esse texto está como pano de fundo, junto com outras questões que eu fui trazendo nesses últimos tempos, principalmente pelo fato de explorar articulações entre o psicodrama e a literatura. Se a gente pensar que a literatura tem como base a palavra, tem como material de trabalho a palavra, então, numa articulação entre o psicodrama e a literatura, é algo incontornável, né? Não dá para falar dessa articulação sem considerar a palavra. E aí vem a ideia, então, de explorar a questão da palavra no psicodrama. Essa é uma pesquisa que eu tenho feito e que tem tido algumas reverberações. Bom, para continuar, então, esse tema que nós estamos, em função dele, reunidos aqui, eu vou contar para vocês 6 flashes de cenas, né, pequenos flashes de cenas que vão ilustrar o que eu estou querendo dizer para vocês. O primeiro deles, eu estou fazendo uma direção de grupo no consultório e estou com o protagonista num determinado momento da cena, eu estou dirigindo essa cena, e num determinado momento eu coloco a mão no ombro dessa pessoa e sinto uma tensão aqui na pessoa, né? O ombro duro. A partir disso, eu peço para que essa tensão, eu ajudo a pessoa a identificar que isso está existindo, obviamente com todo o cuidado, porque a gente sabe que fazer uma colocação desse tipo, dependendo da forma como se faz, pode ficar invasivo e a pessoa se sentir constrangida, mas não era o caso, nós tínhamos um continente para isso, mas a partir dessa tensão identificada, mudou todo o rumo da cena, porque nós somos atrás dessa tensão, eu pedi para que essa tensão tivesse palavras e que estivesse dizendo por que ela estava ali, da onde ela veio, essas pesquisas que a gente faz no psicodrama. Bom, então esse é um primeiro flash que eu estou contando para vocês, para dizer, então, o quanto a partir de uma tensão corporal, então a coisa surge primeiro no corpo, para depois se transformar em palavras, e a partir daí o trabalho se desenvolver. Uma outra cena, eu estou com outro protagonista na minha frente, eu já não me lembro mais se era o começo do trabalho, no meio, mas eu percebo esse movimento de balanço. A pessoa está na minha frente e está fazendo esse movimento. E aí também pedi para a pessoa fechar os olhos e identificar que movimento era esse, né? E tinha ali a necessidade de sentir um colo, um balanço, quase que como se estivesse embalando um bebê, e a partir daí também a cena transcorreu. Uma terceira cena, também com um protagonista, onde no meio da cena eu percebo que está com as mãos assim, fechadas, né? Uma mão atrelada à outra, e que eu também peço para fechar os olhos, identificar o que está acontecendo ali, e a partir, então, desse movimento ou desse ato, se desenvolve a cena. Então, essas 3 primeiras situações
nós partimos de um movimento, de uma tensão, de uma sensação, para que a palavra nos ajudou nessa hora para identificar aquilo que estava acontecendo e o trabalho pudesse dar continuidade. Nessa hora eu me lembro um pouco, quando eu faço essas pesquisas de psicodrama e literatura, um dos autores sobre os quais eu me debrucei bastante, e volta e meia ainda retorno a ele, porque é uma fonte inesgotável, acho que posso dizer, o nosso querido Fernando Pessoa. Então, não só fui pesquisando e continuo lendo coisas de Fernando Pessoa, mas também de autores que analisam a obra de Pessoa. E, recentemente, eu iniciei a ler um livro do José Gil, filósofo conhecido de vocês, que tem um livro que se chama Fernando Pessoa ou A Metafísica das Sensações. E nesse livro, o José Gil frisa a importância do semi-heterônimo Bernardo Soares, quando ele traz a ideia de que o Bernardo Soares, o principal responsável pela escrita das anotações, dos fragmentos que ele ia escrevendo desde 1914 até 1935, que foi a morte do Pessoa, essa enorme quantidade de fragmentos que foram depois coletados, arranjados de formas diferentes por alguns organizadores e que ocasionou no livro do Desassossego, né? Versões do livro do Desassossego. Mas o que o José Gil chama a atenção, e é isso que nos interessa aqui, é que o Bernardo Soares é o principal personagem pessoano, digamos assim, responsável pela pesquisa, pelo método que o Fernando Pessoa empreendeu dentro da ideia de sensacionismo, né? Era um termo que o Fernando Pessoa usava. O que era o sensacionismo? É você pesquisar sensações, seja aquelas sensações que você está sentindo, seja aquelas que você percebe numa cena, numa pessoa, e a partir dessas sensações você escrever. A função ali do Fernando Pessoa era um método para produzir escrita, para produzir uma obra. E Bernardo Soares era muito interessante esse semi-heterônimo para isso, para essa função, porque se a gente pensar num ajudante de guardador de livros de um escritório da Baixa Lisboa, ou seja, alguém que não tinha a pretensão de uma obra, ele escrevia a partir das sensações que apareciam. Por isso os fragmentos, por isso que eram só fragmentos. A gente fala só, mas sem desqualificar, né? Porque a cada fragmento desse tinha um universo ali dentro. Então, vejam, olha como a articulação com a literatura, nesse caso que eu estou contando, pensando no Fernando Pessoa fazendo uma pesquisa a partir das sensações. Então, como é interessante a gente trilhar esse caminho para nos nutrir como pessoas que trabalham com pessoas, no sentido de pesquisarmos sensações com as pessoas, né? Não no sentido de produzir literatura, quer dizer, se for, ótimo, né? Mas a ideia da pesquisa do campo terapêutico que nós fazemos. E terapêutico aí, eu aproveito também um pouco do que o Jorge colocou, terapêutico no guarda-chuva mais amplo, terapêutico no sentido de promover transformações. E aí pode ser com pessoas em instituições, em outros espaços, mas também abarcando o psicoterapêutico, que é onde eu também trabalho. Na verdade, atualmente é onde mais estou trabalhando, mas sempre que possível gosto de fazer esse tipo de intervenção em instituições, nesses espaços, porque o psicodrama dá muito elementos para a gente poder fazer isso, né? Estou frisando essa contribuição do José Gil, frisando essa questão do Bernardo Soares, porque
Nesses 3 primeiros exemplos que eu coloquei para vocês, nós partimos de um movimento, de uma tensão, de uma expressão corporal para chegar até a palavra e, a partir da palavra, dar continuidade à cena, ao método do psicodrama. O quarto exemplo, o quarto, quinto e sexto exemplo que eu dou para vocês, rápidos flashes, a gente inverte esse movimento. É partindo da palavra que a ação começa, a partir da palavra que a pesquisa acontece na cena, em 3 situações diferentes. Então, a primeira delas, num trabalho de grupo, aqui no virtual, começou durante a pandemia, era o 4º encontro de um grupo que foi montado, grupo de psicoterapia. Estávamos já, os integrantes participantes estavam já presentes, faltava apenas uma pessoa, e quando essa pessoa entrou, eu fiz a brincadeira dizendo, antes abria a porta e entrava, agora entra pela janela, né? E a pessoa é quase que abduzida, né? Tum, aparece na janela aqui na nossa frente, né? Então, vamos guardar esses 2 termos, porta, janela. No decorrer do trabalho, no começo já do trabalho, o grupo, as pessoas vão dando sinais de que estão querendo se conhecer um pouco mais. Era o 4º encontro. Entendendo isso e conferindo com o grupo, eu peço para que as pessoas comecem a contar histórias suas, histórias de vida, independente de qual fosse o conteúdo da história. E que essa história pudesse reverberar uma outra pessoa e que, a partir daí, outras pessoas fossem contando as suas histórias. Acontece que, à medida em que as pessoas foram contando as histórias, começou a aparecer uma linha em comum. Então, uma das histórias, por exemplo, dizia, nessa situação que aconteceu, eu me senti um estranho no ninho. Uma outra pessoa disse, nessa minha história, isso que aconteceu, eu estava trocando de casca, estava me metamorfoseando, né, e adquirindo uma outra roupagem. E numa terceira, finalmente, quase que como uma constatação desse movimento grupal que nós estávamos vivendo, a pessoa diz, como é bom a gente poder se sentir em casa para poder falar essas coisas. Então, olha, porta, janela, casca, ninho, casa. Casa como o termo, uma palavra que sintetiza naquele momento o movimento daquele grupo, o tema emergente desse grupo. E aí eu me remeto novamente a um outro texto do mesmo mestre Luiz Falivene, onde ele desenvolveu a ideia de que o protagonista traz em si um tema protagônico, e que é interessante a gente tentar identificar que tema protagônico, que tema que está emergindo naquele grupo, naquele momento. Porque isso é a expressão do co-inconsciente daqueles participantes naquele encontro, naquele instante. E a gente poder identificar isso é uma forma de potencializar, de dar ingredientes, subsídios para que esse grupo olhe para esse tema, para que a gente tenha condições de explorar esse tema, né, esse assunto. Então, a palavra casa, nesse encontro, nesse momento, ela está nomeando esse tema. É uma metáfora, é uma simbologia que agrega sentidos que estão dispersos, mas que, a partir do momento em que o grupo se apropria disso, fica fácil de fazer derivações a partir disso. Queria dar esse exemplo para dizer o quanto a palavra, nesse tipo de trabalho, propiciou com que nós nos apropriássemos desse fluxo grupal acontecendo nesse momento. Um quinto flash é de um atendimento em bipessoal, uma pessoa morando fora do Brasil, e em determinado momento da sessão, ela bastante emocionada em função de um acontecimento,
e ela diz essa expressão: nem esse país me aceita. Aquilo me chama a atenção e eu reverbero isso para ela, transformando isso numa questão, numa pergunta, né? Nenhum país te aceita? E aí, expressão dela mesma, ela diz: nossa, nem eu tinha percebido que eu tinha dito isso. Olha o poder da palavra dela. Essa expressão, olha o poder da palavra, foram palavras dela, né? A partir daí, começa, então, essa nossa pesquisa, assim, bom, nem esse país te aceita, que outros momentos, que outras situações, que outros personagens com os quais você não se sente aceita. Esse foi um tema, então, que não tinha aparecido na sessão, no nosso processo, até aquele momento, e desencadeou, então, uma série de outros encontros. E, para finalizar esses exemplos, um último, no atendimento com um adolescente, 14 anos, onde nós estávamos fazendo um jogo que ele estava experimentando ser um personagem que era o oposto dele, né, brincando de ser o oposto dele. Em determinado momento ele diz assim: meu pai é ruim. E aí ele se assusta com o que ele fala, ele sai do personagem e diz assim: olha, mas isso é só brincadeira, viu? Nós ficamos com isso, tentei explorar um pouco, mas ainda naquele momento era algo muito novo para ele, difícil, apareceu o termo, a expressão emergiu, surgiu, e como era ainda algo muito difícil, ficou como se fosse uma espécie de combinação entre a gente, de sigilo entre a gente, para que pudesse ser num outro momento onde ele tivesse mais condições de entrar em contato com isso, da gente poder explorar. Aquilo tinha todo um significado na dinâmica familiar. Esse menino era, nesse momento, um representante de questões de tensões ali na família. Bom, então, nesses 3 últimos exemplos, eu estou contando para vocês o quanto, a partir da palavra, emergiu cenas, emergiu temas para serem pesquisados. Vou chegando nisso, então, para dizer uma primeira afirmação, talvez, que seria palavra e ação. Eu não estou fazendo essa relação palavra ou ação, mas palavra e ação. Eles se articulam, elas se articulam, né? E usando uma expressão Foucaultiana, são 2 dispositivos. A palavra é um dispositivo, a ação é um dispositivo, e que se complementam, e que se articulam, e que potencializam, uma potencializa a outra. Eu simplesmente, nesse momento, como eu estou fazendo essa articulação entre psicodrama e literatura, eu estou explorando um pouco mais a questão da palavra, mas, em outro momento, acho que a ação poderia ganhar o palco e a palavra ficar na penumbra, mas fazem parte do mesmo espetáculo, fazem parte do mesmo contexto. Agora, aí a gente poderia se perguntar assim: é qualquer tipo de palavra? É qualquer tipo de ação? Aí a gente desce ou chega numa especificidade que não dá para a gente negar em termos do psicodrama, quando a gente pensa que a expressão drama, do psicodrama, sabemos disso, vem do termo ação, significa ação em grego. Mas com uma peculiaridade, esse drama, esse termo, ele carrega em si um significado, digamos, ambíguo, porque é ação realizada. Essa é a origem, ação realizada, mas, ao mesmo tempo, ação se realizando. Então, passado e presente ao mesmo tempo. Os gregos tinham isso, né, na cultura deles, de que olhavam para as questões, olhavam para os acontecimentos de uma forma mais complexa. Depois que vem o platonismo, e que aí cinde tudo, né? Então, aí é céu, inferno, corpo, alma, né? Mas os gregos não compreendiam dessa forma, eles compreendiam de uma forma mais sistêmica, mais articulada. O Nietzsche é que vem aí para depois dizer: olha, como a gente perdeu
a rota, os gregos traziam isso e a gente fez uma outra escolha, essa escolha muito dicotomizada, de visão de mundo. Pois bem, se esse nosso drama traz essa ideia de algo ambíguo, de algo que traz em si conflito, que é um paradoxo, e é esse tipo de ação que nos interessa, né, no psicodrama, para que não seja qualquer ação, mas esse tipo de ação que é uma ação dramática nesse sentido, que tem conflito, porque é isso que vai permitir com que a gente pesquise, né, as pessoas vêm nos procurar em função de tensões, em função de conflitos, em função de necessidades as mais diversas, enfim. Então, tem contradições aí, tem valores que estão em choques, tem um sofrimento, por isso é esse tipo de ação. Bom, se tem uma palavra que faz parte, que complementa essa ação, e aí essa é uma fala do texto do Falivene, essa ação também é dramática, essa palavra é dramática, né? Então, a ação dramática e a palavra dramática também. Quando o menino diz, meu pai é ruim, né, tem um drama nisso, né, tem uma dificuldade nisso, tem uma constatação que mexe, que incomoda, que desloca. Quando a outra pessoa diz, nem esse país me aceita, também tem algo de tenso nisso, tem uma questão nisso a ser explorada, né? Então, é esse tipo de palavra, é esse tipo de ação que nos interessa. Levando um pouquinho mais adiante isso, vou caminhar para o final da minha fala, porque senão eu me estendo demais. A gente pode pensar que, trazendo para a palavra dramática, eu fico pensando que o papel da gente, enquanto psicodramatista, a ideia seria assim, que a gente possa conseguir ler as pessoas, para que as pessoas aprendam a se ler, e a gente possa ajudar a traduzir as pessoas e as questões que elas estão vivendo, para que elas aprendam a se traduzir, né? Então, focando aí a questão da palavra, pensando na utilização que isso tem no nosso fazer diário. Eu estou me lembrando de uma cena que é interessante eu me reportar agora, e tem tudo a ver com esse momento, porque foi numa direção que eu fiz no Congresso de Fortaleza. Bom, aconteceu o seguinte, nessa direção, eu vou resumir bastante, dividi a plateia em subgrupos, depois de um aquecimento, cada subgrupo foi pensando numa cena que gostaria de trazer, nada diferente do que a gente sempre faz. Aí chegou o momento que eu estava com os representantes emergentes de cada um desses subgrupos. E que cada um desses representantes, então, foi contar a sua cena para que a plateia pudesse escolher qual cena seria trabalhada. Acontece que tinha mais ou menos uns 10 emergentes grupais, e que dá para dizer que 9 desses 10, 9 trouxeram cenas que não tinha conflito nenhum. Eram cenas, na verdade, que eles gostariam de compartilhar alguma coisa, né? Não que isso fosse algo menor, mas uma única pessoa trazia uma cena, uma situação que tinha um conflito, e que era de um atendimento que esse rapaz estava tendo, tinha feito, e que ele estava com muitas dúvidas, tinha uma certa angústia ali presente. E aí a minha colocação frente ao grupo, nesse momento, foi: caso esse emergente grupal tope, eu estou fazendo a escolha, antes que o grupo fizesse a escolha, eu estou fazendo a escolha por essa cena, e aí a justificativa, a argumentação que eu ofereci para as pessoas foi isso que eu estou dizendo para vocês aqui agora. Uma cena sem conflito, ela vai ser um teatrinho,
né, meio insosso. Para compartilhar, a gente tem a etapa final depois do método, que a gente pode compartilhar. Então, essas outras cenas podem até ter um espaço no compartilhar, mas para buscar uma dramatização, para explorar uma dramatização, essa cena que está sendo trazida traz um conflito. Então, essa é a ação do psicodrama, essas são as palavras, e até ali, naquele momento, nós estávamos navegando por palavras. Então, eu estou trazendo mais um exemplo prático para dizer o quanto isso eu estou colocando para vocês não se reduz a uma elaboração teórica, mas o quanto isso tem uma pertinência, uma influência, ao menos no meu trabalho prático, né? O quanto isso me estimula, me localiza. Bom, e aí acho que uma última coisa que eu queria contar para vocês é que acho que quanto mais palavras nós tivermos, quanto mais termos nós conhecermos, mais expressões, isso estimula, pode estimular o nosso pensar, a nossa compreensão do mundo. Obviamente que a gente pode viver uma situação onde as pessoas, alguns tipos de políticos, por exemplo, né, podem se esconder através de palavras, né? A palavra também pode ser usada para mentir, para enganar, obviamente, mas a gente pode se guiar por essa intenção e essa noção de que quanto maior o nosso repertório, isso possibilita uma maior compreensão do mundo. Tem uma personagem de um romance, do último romance da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, e essa personagem protagonista se chama Macabeia. É uma pessoa que veio de Alagoas, que é nordeste do Brasil, pertinho da onde o Tasso mora, e veio para o Rio de Janeiro com 19 anos de idade. E é uma pessoa muito simples e sabia, assim, falava com muita dificuldade. Então, a Clarice vai explorando esse personagem, né, na dificuldade de visão de mundo dela, na dificuldade de entender as coisas, a troca que ela tem com o namorado que ela arruma, quando você escuta o diálogo, é uma coisa muito incipiente, a compreensão do que está acontecendo em volta dela é muito pobre. Então, é uma pessoa que vive uma vida muito limitada. Então, a Clarice Lispector, que tem sido a autora do momento que eu estou me debruçando mais, ela representa, através desse personagem, Macabeia, essa ideia de que a falta de repertório, de termos, do dispositivo palavra, o quanto isso dificulta a nossa compreensão, a nossa inserção no mundo. Bom, era um pouco isso que eu tinha pensado de falar para vocês. Eu vou interromper por aqui para que a gente possa partir para a nossa interlocução.